No nosso vídeo de hoje, nós vamos projetar um novo suporte do eixo Z, porque eu tenho que fazer uma pequena atualização na minha máquina. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo da CNC aqui no canal. Bom, essa pequena ferramenta aqui é a tupia laminadora que eu já havia falado para vocês. É uma tupia Makita e o código dela é 3709, se eu não me engano. Tem algumas particularidades aí. A primeira é que ela é muito pesada, muito mais pesada do que a micro retífica. Então talvez, eu não sei se vai funcionar tudo certinho com a nossa máquina, talvez eu precise de algum suporte um pouco mais forte, né? Mas eu já comprei aqui com suportes em alumínio para a gente poder prender ela no eixo Z da máquina. Só que tem um pequeno problema. O eixo Z que está na máquina foi feito para micro retífica, então o suporte que está lá é um pouco mais leve, a furação é diferente. Então eu tive que fazer o design novamente de uma nova peça do eixo Z. E eu vou ter que cortar essa peça com a máquina do jeito que ela está agora, para a gente poder instalar isso aqui e torcer para que não fique... Cara, isso aqui é muito pesado, galera. É tipo coisa de 1 kg, 1,5 kg uma maquininha dessa. E ela é muito forte e ela aceita fresas de 6 milímetros. Então, pelo menos eu vou poder cortar material um pouco mais rápido, né? Mas vamos dar uma olhada em como que vai ficar esse novo suporte na máquina. Muito bem, estamos de volta aí no Autodesk Fusion e esse aqui é o projeto da minha micro retífica na parte do eixo X e do eixo Z, né? Na verdade a gente estaria vendo ela assim se fosse de frente com a máquina. Eu fiz essa pequena peça aqui do lado para poder fazer a furação numa pequena peça de MDF para poder instalar o nosso eixo X na altura correta lá, né? Mas tudo bem, a parte que nós vamos ver hoje é justamente os suportes aqui de alumínio. Eu fiz eles modelados aqui no Fusion, com a medida certinha e tudo mais. Tem uma pequena discrepância entre os furos que estão aqui da peça e o furo da peça que eu tenho aqui em alumínio, então talvez tenha alguma coisa de errado ainda para a gente acertar. Mas uma coisa que eu tenho que ver é que no nosso eixo Z, deixa eu retirar aqui o eixo X e as outras peças. Aqui no nosso eixo Z eu vou ter que refazer essa mesa aqui, onde a gente vai colocar tanto os parafusos aqui de furação para ele poder movimentar a mesinha, quanto esses daqui para colocar o suporte, quanto esses dois furos novos aqui para cada suporte que eu tenho que colocar também. Então eu já medi a distância entre essas duas peças, você pode utilizar aqui a ferramenta de inspecionar, clique em 2 pontos, ele está ali em 68,5 ou 6,85 centímetros aí, né? Então eu já coloquei essa medida no meu suporte. Por que eu tenho que colocar no suporte? Porque é muito difícil mover esses suportes aqui, porque é muito justo essa peça com a maquininha ali, né? Mas tudo bem, o que a gente tem que acertar nesse projeto? A peça que eu vou fazer vai ser justamente a mesinha. Então se eu remover aqui todas as peças, a gente pode ver a nova furação dessa peça aqui que eu tenho que fazer. Então tem o trabalho de fazer o recorte dela também, mas uma coisa que eu quero acertar, deixa eu ver se são essas extrusões aqui, eu não me lembro como é que eu consigo acessar esses planos. Eu estou aprendendo ainda o Fusion, então vocês sabem, né? Bom, eu acho que eu posso modificar aqui, utilizar o Press Pull para diminuir talvez o tamanho desse furo. E parece que ele está com uma distância de 3,5. Só que aí nós temos que fazer o seguinte. O suporte ele veio com os parafusos aqui para a gente encaixar ele na maquininha. Só que eu tenho que fazer duas medições. A primeira é no comprimento dele. Então eu vou medir aqui. Eu tenho que medir ele por dentro, eu acho, para não pegar a cabeça do parafuso. E é 25 milímetros. Tipo... Nesse tipo de parafuso parece que a gente só conta a parte de dentro assim. Então é bem interessante isso aí. Temos 25 milímetros assim. Só que esse parafuso ele vai ter que ser enroscado no próprio MDF para poder segurar o suporte. Eu não tenho uma outra forma de fazer ele vazar totalmente para poder prender, porque ele é muito pequeno. Então eu vou fazer o seguinte. Com essa parte mais fininha do paquímetro, a gente pode colocar no meio do fuso do parafuso, e aí eu posso descobrir se eu conseguir encaixar aqui bonitinho. É mais ou menos, né? Ele não entra tão certo assim
nessa parte, mas dá para ver aqui 6 milímetros. Então, com essa medida de 6 milímetros, a gente vai ter que fazer um furo ali de um raio de 3 milímetros. E no momento ele está com 3,5, ou seja, iria ficar meio folgado essa parte aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Nós vamos colocar esses parafusos passando aqui pelo suporte. O suporte ele tem uma medida um pouco folgada aqui, o que é bom porque eu posso fazer os furos da máquina certinho, né, alinhado, e depois se tiver alguma mudança, alguma coisa assim, eu posso alinhar a minha tupia para ela ficar alinhadinha na máquina, né? Eu já pelo menos alinhei as duas partes aqui e eu não consigo mais mexer nisso aqui, ele é muito justo, ficou aqui na tupia. Então eu vou mudar o furo que eu havia feito lá de 3 milímetros, de 3,5 para 3, assim fica um diâmetro de 6 milímetros. Matemática, né? Contas. Então, utilizando aqui o Press Pull, eu posso escolher todos os nossos furos que eu já havia feito e eu passo para uma distância de 3 milímetros. Olha só, ele já diminui o raio ali e agora a gente tem os furos corretos para fazer. Então, quando o suporte cair aqui em cima, ele pode estar torto. Eu havia pensado em fazer o suporte torto, mas eu fiz apenas o furo certinho. Vocês podem ver que tem uma certa diferença ali que vai dar para a gente ajustar depois, né? Então, muito bem, o único problema é que esse suporte ele vai cair em cima dos furos que eu tenho que fazer para prender a chapinha de trás. Então, eu não sei como é que vai se comportar essa parte aí. Eu vou ter que prender a chapinha primeiro e depois prender a tupia por cima. Só que agora que nós temos essa peça pronta, né, eu só tenho que fazer furos. Vamos dar uma olhada em quanto que está aqui de altura nesse furo. Deixa eu ver se consigo dar um zoom ali até a parte de baixo. E nós temos uma altura de 10 milímetros, muito bem. Voltando aqui na nossa peça, esse suporte, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês também, né? Esse suporte aqui de lado tem 14 milímetros, então 24 milímetros, vai sobrar um ainda para a gente talvez colocar alguma arruela para dar uma distância maior, né? Igual essa arruela aqui. Então, parece que está dando tudo certinho, o furo não vai ser totalmente no MDF, né? Ele não vai atravessar o MDF, mas se eu precisar atravessar o MDF, depois eu posso utilizar a minha furadeira mesmo, com alguma broca para fazer aquele furo. Eu vou tentar fazer a micro retífica do jeito que ela está agora, né? A nossa CNC, fazer todos esses passos, eu vou programar aqui no Fusion. E uma coisa que eu aprendi desde os últimos vídeos e do que a gente está fazendo até agora, é que todo esse processo que nós estamos fazendo, ele tem que ser entregue pronto para a máquina. Então não adianta eu tentar aumentar a velocidade, diminuir lá, porque vai acabar complicando cada vez mais. Então eu tenho que planejar muito bem agora a nossa parte dos passos, para a gente poder fazer os furos e também o contorno dessa nova peça. Vou buscar depois um MDF de 15 milímetros e a gente vai testar para ver como é que vai ficar esse encaixe aí. Muito bem, galera, eu estou tentando criar alguns passos aqui para a gente poder fazer a usinagem dessa peça. Eu estou utilizando a mesma receita que a gente utilizou antes para fazer o Kerbal, só que ele está passando muito tempo fazendo essa rampa para entrar no meio da peça. Tudo bem que a gente precisa dessa rampa para poder entrar de uma forma mais suave na peça e não causar tanta força na maquininha, mas eu acho que ainda dá para melhorar muita coisa. Ele está indo devagar e demorou pra caramba para poder calcular esses passos aqui. Eu vou fazer uma descida reta, apenas para a gente poder fazer esses furos. E depois nós vamos mudar um pouquinho algumas coisas aqui. Muito bem, como eu havia falado para vocês, eu coloquei fórmulas aqui para colocar a medida de quanto de carga que vai na ferramenta e tudo mais. Então eu coloquei aqui o diâmetro da ferramenta vezes 0,15, o que é 15% do diâmetro dela. E aqui na parte de descida, né, quanto ele consegue descer para poder fazer os detalhes depois, é metade do diâmetro da fresa. Eu não sei se vai funcionar tudo certinho, tá, galera? Mas esse aqui, ele vai servir para limpar esses furos. Eu poderia fazer um passe de furo mesmo para acertar isso aí, só que ele acaba deixando coisas no meio, né? Então o adaptativo aqui ele vai ser um pouquinho melhor para limpar pelo menos a parte de cima dos furos. Depois dessa função, agora eu já mudei para uma descida completa, né? Ao invés de ficar fazendo a rampa. Mas essa descida ela vai ser na metade da velocidade de deslocamento, assim a gente não força a fresa também. Depois disso nós vamos utilizar o bore, que é para fazer furos circulares, então eu já vou preparar ele aqui também
Parece que está com a mesma carga, as mesmas coisas aqui da ferramenta. E eu posso escolher, por exemplo, agora os furos que a gente precisa fazer. Escolher no mesmo diâmetro, ele vai buscar todos os furos para a gente encaixar os suportes depois. E eu acho que é só isso aí, a gente vai poder já acertar, né? O duro é que a descida dele está aqui em 1 milímetro de descida. Eu acho que é muita coisa, vou colocar em 0.5, que é o que a gente viu que funciona bem com a fresa que eu estou na máquina, né? Nós podemos colocar um repeat passes para ele fazer 2 vezes, assim eu consigo manter mesmo a direção, a precisão desse furo, né? E nós podemos colocar aqui lead to center, assim ele volta por onde ele entrou, pelo meio da peça, né? Pelo meio do furo. Vamos colocar aqui em OK. Parece que o primeiro passo já calculou, ele demorou 4 minutos a menos. E esse bore aqui também, 3 minutos para a gente fazer os furos. Eu vou adicionar mais um, esse aqui a gente pode duplicar, né? Ou eu posso, peraí, vamos dar uma olhada aqui. Eu posso mudar uma pequena coisa aqui, colocar... não, tá certo, é isso mesmo. Vamos dar OK, eu vou duplicar esse aqui, para a gente poder gerar os furos dessa parte. Então é só colocar para editar, a gente vem aqui na parte de geometria e escolhe esses furos aqui do meio. Beleza, os 4 furos que a gente tem ali, vamos colocar OK. E os últimos são os furos para a gente encaixar a tupia. Então, duplicando mais uma vez, editando, geometria, vamos escolher os furos aqui. Olha lá, ele vai até o final. E se tiver tudo certinho, parece que é isso aí que a gente vai precisar fazer, né? Por último, eu vou colocar aqui uma receita que a gente já tinha de contornar 2D, para a gente poder fazer esse contorno em volta da peça. Eu não sei se vou cortar essa peça com a fresadora CNC. Eu acho que seria melhor a gente contornar apenas para marcar esse contorno. E aí depois, por exemplo, ao invés de descer até o máximo da peça, que iria forçar demais ela também, eu posso colocar, por exemplo, da parte de cima do estoque, só que descendo 3 milímetros, por exemplo. Então, a gente consegue fazer só o contorno na parte de cima, isso aqui vai marcar a peça e aí eu posso recortar usando uma serra tico-tico que eu tenho aqui. Sei que não vai ficar perfeito, mas pelo menos a gente consegue fazer essa peça aqui num tempo razoável, porque eu acho que vai demorar bastante para fazer isso, hein? Vamos dar uma olhada na simulação. Muito bem, galera, parece que é isso aí a nossa simulação. Eu tenho que controlar apenas esse lead in e lead out aqui, que é essa pequena curvinha que ele faz para sair da peça. Eu vou deixar sem isso aqui, porque se eu tiver mais madeira, né, desse lado, é capaz da fresa tentar entrar na madeira também para fazer o corte, né? Bom, tem mais algumas coisinhas que eu tenho que ajustar, mas parece que todos os furos foram feitos. Ele só vai ficar sambando para lá e para cá em algumas partes aqui, porque a altura difere um pouco do quanto a gente vai entrar na peça, né? Então, talvez fique um pouco mais leve, um pouco mais lento para fazer tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer essa peça sim. O tempo total de usinagem é 25 minutos, mas provavelmente vai demorar um pouquinho mais para acertar toda essa parte aqui lá na maquininha. Então eu vou acertar mais algumas coisinhas, daqui a pouco eu já volto. Uma coisa que a gente tem que fazer para se preparar melhor para fazer essa peça é já ter um pedaço de MDF, no caso, né, o nosso estoque, no tamanho próprio para a gente poder usinar. Então, se eu tiver mais aproximado possível do que eu programar no computador, vai ser mais fácil para a gente fazer esse projeto. Eu cortei aqui um pedaço de, eu acho, de 15 por 15, então deixa eu dar uma medida aqui para a gente poder ver. E é isso mesmo, de um lado nós temos aí mais ou menos 15,1 e do outro lado também, olha só, 15 centímetros. Então eu cortei isso aqui na tico-tico e parece que deu certo, né? 15 por 15, mais ou menos, né? Deu 15,1 aí centímetros. Na altura nós temos 15 milímetros, porque o MDF tem mais ou menos isso mesmo. Então tá realmente aqui, não sei se vou conseguir mostrar para vocês. Deixa eu colocar ele aqui. Vou só puxar mais ou menos, é só pra gente saber mais ou menos, né? Tem ali 15 milímetros de altura. Então, quanto mais eu conseguir me aproximar das medidas da peça pelo corte, né, e também pelas configurações do programa, melhor vai sair o nosso corte depois, porque eu posso planejar melhor os passes da máquina. Então aqui no Fusion a gente pode dar um ajuste no nosso estoque, né, que é a peça base para montar essa outra peça que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui uma caixa de tamanho fixo, nós vamos colocar na largura 151 milímetros, na profundidade 151 milímetros também, que é mais ou menos o que eu tenho.
e ele vai ficar mais ou menos ali no centro, né? E a altura é de 15 milímetros. Como ele já vai ficar no centro, vai ser a altura da própria peça, né? Olha só que legal. Já fica tudo certinho. Já coloquei aqui como mesa eixo X da Tupia. E já arrumei o nosso sistema cartesiano aqui de coordenadas também, né? O Z ficou para cima, X ficou para a direita e o Y ficou para trás lá bonitinho. Então agora eu tenho apenas que refazer os nossos passes ali, ele vai recalcular tudo. E aí depois é só a gente apertar play e dar uma olhadinha para ver como é que ficou. Desse modo, se não tiver tudo... Se não der nenhum erro, na verdade, na parte de adaptativo e dos controles aqui, eu posso fazer o contorno chegar até o final do estoque. E aí a gente apenas corta a borda em volta, né? Porque já vai ficar mais ou menos do tamanho. Eu posso cancelar antes também e cortar na mão, mas eu vou fazer até o stock bottom aqui, que seria a parte do final, né? E nós vamos passar menos 0,05, que seria 0,5 milímetros ali para baixo para poder cortar na altura da fita, né? Então só esse passe aqui, se fosse para contornar tudo, daria 24 minutos. Eu acho que se eu retirar o ramp ali no finalzinho, a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais rápida. Eu acho que os passes aqui estão de 1 milímetro. Eu não sei se é muito bom isso aqui, mas bom, a gente pode testar também, né? Mas cortando o ramp eu acho que pode ser um pouquinho mais rápido, 2 minutos mais rápido, né? E são 15 passos até chegar ao final. Se der tudo certinho, a gente consegue fazer toda essa operação de uma vez só. Os furos, o contorno e também a limpeza da parte de cima. Bom, agora é só a gente preparar a peça na máquina, colocar esse código para lá e torcer para que dê certo. Bom, depois de planejar os passos da microretífica, eu resolvi já preparar aquele material que a gente já havia cortado com a tico-tico. Uma pequena madeirinha de 15 centímetros. E eu usei o mesmo esquema que a gente utilizou no último episódio aí. A fita crepe com o Super Bonder. Funciona de uma forma muito legal mesmo. Eu aproveitei que a máquina já havia dado um passe ali na minha mesinha, então ficou exatamente nivelado aí com a nossa máquina. E aí depois é só a gente posicionar a nossa micro retífica e começar o corte. Todos os sons que saírem enquanto a máquina estiver cortando, eu estou diminuindo pelo menos 12 decibéis do nível normal dela. Ela faz muito barulho mesmo, galera. E a Tupia, depois que a gente instalar, ela vai fazer mais barulho ainda. Então no comecinho a máquina até que foi bem. Ela começou a fazer a limpeza de cada um dos furos. E como eu coloquei vários passes para ela ir descendo, isso não forçou muito a micro retífica. Mas, como sempre, nós temos surpresas, então vamos dar uma olhada em como ficou o corte aí de todos os furos.
Quase no finalzinho desse corte, ela estava terminando de abrir alguns furos e aí ela começou o passe de fazer os furos até o final da nossa placa de MDF. Ela terminou a parte dos furos da tupi ali em cima, que vão até 10 milímetros, então aí até que estava tudo bem. Mas de repente ela começou a ir em direção aos furos do nosso suporte ali e ela tinha que passar os 15 milímetros do MDF. E aí, como dá para vocês perceberem, infelizmente a fresa não estava totalmente para fora ali da máquina, pelo menos uns 15 milímetros, né? Então ela deu uma emperradinha, eu acabei parando ela antes dela entrar no meio da madeira porque eu sabia que isso ia acontecer. Muito bem, vamos aproveitar que deu errado aqui, eu sabia que ia dar alguma coisa de errado, mas eu vou parar o nosso programa aqui rapidão. Vamos subir a fresa porque eu quero mostrar para vocês o que deu de errado. Vocês podem ver que ele tentou fazer o furo do meio do parafuso, só que a nossa fresa acha que tem altura suficiente para chegar até o final da peça, né? Então, para eu fazer esse furo eu vou ter que soltar um pouco mais a fresa, deixar ela um pouco mais exposta. Foi por isso que ela não conseguiu fazer essa parte. Parece que a usinagem foi de boa até agora, mas ele acabou passando algumas vezes pelos mesmos locais, mas isso aí ajudou a gente terminar o furo de uma forma um pouquinho melhor. Bom, como eu não vou mexer em nada aqui na peça, eu vou reprogramar agora a máquina para fazer só esses últimos passos, que são os furos aqui, e aí eu acho que a gente vai terminar contornando a peça. O contorno também eu estou muito interessado em ver como é que ele vai fazer, porque ele vai fazer de 1 milímetro o corte, e eu acho que isso aqui vai ser muito para nossa micro retífica. Bom, eu vou arrumar essas coisinhas, daqui a pouco eu já volto. Para não acontecer mais aquele erro, eu soltei um pouco a fresa, pelo menos uns 16 milímetros, para ela poder alcançar até o final da placa. Mas aí eu notei uma coisa estranha. Parece que a fresa tinha ficado muito solta, então ela estava balançando ali nesse suporte da micro retífica. E assim que eu percebi, eu falei, aqui não vai ter como não, nós vamos ter que voltar e recolocar a fresa no lugar para tentar fazer esse corte novamente. E agora sim, com a fresa presa devidamente na máquina, pelo menos é o que eu achei que havia acontecido, e com a distância correta, ela começou a fazer todos os furos dos suportes, e dessa vez chegando até o final do MDF. Eu havia colocado 15 milímetros e mais um pouquinho só para ela atravessar mesmo o MDF, e parece que resolveu. Ela conseguiu fazer todos esses furos da máquina de uma forma bem tranquila. Depois de ter feito todos os furos de uma forma bem bonita, ela começou a fazer o contorno e adivinha onde que foi começar a dar errado? É lógico, justamente agora. A limitação da nossa máquina era essa aí. Se a fresa ficasse muito para fora da micro retífica, ela perdia rigidez e aí, tentando empurrar ela no meio do material, a gente acabava travando a máquina. Sabia que ia dar problema na parte do contorno. Como a nossa fresa está muito para dentro do material agora, talvez eu possa ter perdido o passo. Vamos tentar voltar aqui. Eu não estou conseguindo apertar mais essa fresa no lugar, e quanto mais ela fica para baixo, mais fácil dela se soltar da maquininha, né? A última parte seria o contorno aqui para terminar essa peça, mas eu acho que dá para eu continuar só na serra tico-tico aqui pra gente terminar ela, porque com essa máquina eu não vou conseguir mais usinar. Eu não consigo mais apertar aqui para poder descer e prender essa fresa. Acho que era por isso que acontecia alguns dos erros anteriores também.
Muito bem, e aí só para a gente confirmar que é esse o erro que está acontecendo, vamos ver um erro bem bobo. Muito bem, eu estava indo para o local de contorno e eu acabei passando no meio da peça, não tem problema. Agora sim ele vai passar por cima e vai recomeçar aquele contorno que a gente havia feito. Um pequeno movimento errado ali, mas tudo bem. Então, tentando fazer esse contorno, a nossa fresa está muito para fora da micro retífica. E aí, chegando nesse ponto, eu decidi diminuir um pouco a velocidade de deslocamento para 70%. Então a gente pôde continuar bem devagar, mas até que o corte estava indo bem. Só que chegando na parte superior, na hora de fazer essa curva, talvez pela pressão aí da máquina, novamente a fresa começou a se soltar da micro retífica. E aí ela vai entrando cada vez mais e mais no material até ela parar completamente. Muito bem, galera, eu já vi que realmente a gente não vai conseguir terminar isso aqui porque a minha fresa está saindo da máquina. Então todos aqueles erros que a gente tinha visto antes era porque, bom, aqui eu estou descendo demais também no meio da peça, né? Estou tentando descer 1 milímetro, só que se eu colocar apenas meio milímetro vai demorar demais, eu acho, para tentar recortar essa peça. Eu acho que eu vou tentar mais uma vez prender isso aqui novamente. Vocês viram que eu tentei colocar a fresa num local certinho, mas eu não estou conseguindo realmente segurar ela aqui. Então ela começa a se soltar e aí a máquina empurra ela na nossa peça de madeira, mas tá dando para entender o que está acontecendo. Eu fui fazer esse corte com 70% da velocidade, né, de deslocamento. Mas vamos ver, eu vou diminuir para meio milímetro e a gente vai tentar de novo. Beleza, galera, eu trouxe aqui a nossa pecinha de madeira de volta para dentro de casa para testar, ver se estava encaixando aqui certinho os parafusos, para a gente colocar o suporte com a tupia, né? Bom, durante o corte eu percebi que nós tivemos algumas falhas lá, né? A fresa acabou entrando no meio da madeira, mas os outros cortes, os outros furos aqui das pecinhas parece que ficou tudo bem. Eu tô tendo um pequeno problema e eu acabei entendendo o porquê que a fresa entrava no meio do MDF. A pinça da micro retífica eu não estava conseguindo apertar ela para segurar a fresa, então ela ia girando de lado até ela começar a parar e ir entrando cada vez mais no material, e aí a máquina tentava empurrar ela para frente e ela ficava no meio do MDF. Então ocorreram duas falhas aqui, mesmo eu diminuindo a profundidade do corte para meio milímetro, ela ainda deu esse problema. E aqui atrás também dá para ver uma outra entrada ali no meio da madeira, né? Então eu desisti de fazer o corte por lá, eu vou apenas passar a serra tico-tico para remover essa parte de baixo aqui, que é a mais interessante, que eu tenho que tirar, né? Bom, fora isso, esse suporte aqui de cima, ele não pode vir mais para cá por causa dessa pequena subida da tupia ali. Então, para eu ganhar uma profundidade a mais e chegar até a tábua de corte, né? Nós vamos ter que fazer 2 furos aqui, mais ou menos na distância correta entre os 2 suportes. E aí eu vou descer tanto a tupia quanto esse suporte superior, próximo desse aqui, para a gente poder alcançar mais a madeira, né? Eu não sei como é que eu vou montar isso aqui na máquina, mas eu não consigo mais utilizar a micro retífica lá. Eu vou ter que arranjar um jeito de realmente fazer esses furos e já montar isso aqui na máquina para a gente continuar cortando aí com a nossa maquininha. Muito bem, depois de todos os serviços prestados pela micro retífica, chegou a hora da gente desmontar a maquininha e trocar para tupia mesmo. Eu não mostrei todo o procedimento de trocar esses suportes porque eu tive que fazer muita coisa manualmente também. Eu tive que furar os novos furos para tupia, então eu acabei filmando somente essa pequena parte aí que acabou não resolvendo de nada, né? Mas muito bem, depois de tudo eu acabei trocando o suporte da tupia. Eu fiz 2 furos ali um pouco mais abaixo do que a gente havia feito com a micro retífica, e mesmo assim vocês podem ver que a tupia ela não chegou na tábua de sacrifício, ela ficou ali um pouquinho mais alta. Esse é o nível mais baixo que ela consegue alcançar. Então, para a gente fazer o nosso primeiro corte e fazer o teste de corte com a tupia, eu acabei colocando o suporte do eixo Z antigo para a gente dar um passe por cima dele e testar, ver como é que funciona a movimentação da tupia agora, né, na nossa máquina. Ela ficou com certeza muito mais pesada. Eu fiz um teste de passe aí por cima da placa, né, sem encostar nela, para a gente ver como é que seria a movimentação. E aí é um teste, um passe de limpeza, né? A gente vai
deixar o nosso MDF no mesmo nível da máquina. Assim que eu vi que ela conseguia fazer o movimento tudo certinho, eu baixei esse 1 mm de novo, e aí nós ligamos essa máquina e começamos a comer o MDF. É muito legal o jeito que a tupia trabalha, ela é muito potente mesmo. Muito bem, eu estou baixando bastante aqui o som do corte da tupia porque ela é pelo menos 5 vezes mais forte do que a micro retífica. E não dá nem para perceber que ela está cortando o MDF ali. O legal dessa tupia é que a saída de ar dela, da ventilação, é para baixo, justamente na direção do corte. Então ela consegue expulsar os pedacinhos de madeira aí sozinha, e aí dá pra gente ver certinho o corte sendo feito ali na peça. Bom, e aí eu acho que deu pra ver que ela realmente acaba aí com a madeira, né? São 30 mil rotações e a fresa dela é de 6 mm. E eu vou ter que arranjar algum adaptador para utilizar alguma fresa menor também, né? Mas é muito legal ver ela trabalhando aí. Então é isso aí, infelizmente eu não tenho mais tempo para gravar o vídeo aí, mas vocês viram que nós fizemos um novo suporte para a tupia, e apesar dela ficar um pouco mais alta do que a micro retífica alcançava antes, né, eu vou ter que arranjar algum jeito de baixar um pouco a tupia, ou então subir a minha mesa de sacrifício, né, do eixo X lá, não, do eixo Y, para a gente poder começar a trabalhar com ela. Mas vocês viram que ela tem um corte muito rápido ali. Infelizmente ela roda a 30 mil rotações, então eu tenho que arranjar algum jeito de diminuir essa rotação. Senão todos os movimentos que eu fizer com ela vão ter que ser bem rápidos assim. E aí basicamente eu não vou poder errar, né? Porque não vai dar tempo de eu parar a máquina para tentar salvar alguma coisa. Mas muito bem, como eu só tenho esse pouquinho de tempo para fazer esse vídeo, e eu não posso testar a máquina aqui durante a semana, né? Eu deixo mais pro final de semana mesmo. Num próximo vídeo, a gente vai dar uma olhada nesse pacote que chegou aqui. Um dos inscritos que está acompanhando o projeto da minha CNC desde o começo aí, que eu lancei o primeiro vídeo, ele me enviou um pequeno presentinho pesado pra caramba aqui. Então, eu não vou falar nada sobre ele nesse vídeo, mas se vocês quiserem saber o que tem dentro dessa caixa aqui, né? O que tem dentro da caixa, meu Deus? Fiquem ligados aí no canal porque a gente vai ver no próximo vídeo. São peças para CNC para deixá-la mais potente aí, mais parruda, e também algumas fresas que eu tô com vontade de abrir esse negócio agora. Então, eu vou passar essa vontade para vocês e deixar para o próximo vídeo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da minha CNC. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação dessa série também do canal. Deixa algum comentário aí para eu saber o que vocês querem que eu faça nela também. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!